Hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto. A história de um homem cuja voz sozinha fez um rei tremer. Vamos falar sobre o martírio de São João Batista. É uma narrativa forte, de coragem contra a covardia, de verdade contra o vício. Vamos juntos desvendar essa passagem tão marcante. E tudo começa com uma pergunta que, olha, dá o que pensar. Um rei todo-poderoso, Herodes, começa a ouvir sobre os milagres de Jesus. E, em vez de ficar curioso, ele sente medo, um pavor. Mas por quê? O que é que assombrava tanto a consciência desse homem que teoricamente tinha o poder todo nas mãos? Para a gente entender esse medo do Herodes, a gente precisa olhar um pouco para quem ele era. Ele pertencia aos saduceus, sabe? Uma elite que nem acreditava em ressurreição. E aí é que está a grande ironia da coisa. Mesmo sendo cético, o pecado que ele cometeu o assombrava. A culpa tem esse poder, né? Ela cria fantasmas onde a gente menos espera e transforma a vida num tormento. Dá para sentir o pavor nessas palavras, não dá? É a prova de que a consciência pesa, e muito. Sem paz com Deus, qualquer sombra vira uma ameaça. Para Herodes, os milagres de Jesus não eram um sinal de esperança. Não, para ele era a confirmação do seu pior pesadelo, a volta daquele homem que ele mandou matar injustamente. E para a gente entender direitinho de onde vem esse pavor todo, o Evangelho de Marcos usa um recurso muito interessante, quase como um flashback de filme. Ele nos leva de volta no tempo para mostrar a raiz do crime, que agora não deixava a alma de Herodes em paz. E a raiz de tudo isso? Bom, estava na voz de um homem que se recusava a ficar em silêncio diante da injustiça. João Batista, o profeta do deserto. Ele não usou armas para enfrentar o rei, não. A arma dele era outra, muito mais poderosa. A verdade, dita de forma clara sobre o pecado do rei. E foram essas as palavras que selaram o destino dele. É muito importante a gente ter isso claro. João Batista não morreu por uma questão política, por uma disputa de poder. O martírio dele foi por defender a lei de Deus sobre a santidade do casamento. Ele apontou o dedo e disse que a união de Herodes com Herodíades, que era mulher do irmão dele, estava errada. E aqui a gente vê o tamanho do drama interno que estava rolando. De um lado você tinha a firmeza de João, um homem íntegro. Do outro, Herodes, um cara completamente dividido. Ele admirava o João, ele gostava de ouvir o que ele dizia, mas no fundo ele continuava preso nas suas paixões, nas suas fraquezas, incapaz de fazer o que a própria consciência dizia que era o certo. E o palco para a tragédia final é montado justamente num banquete. Um dia que era para ser de festa, de comemoração, acaba virando a oportunidade perfeita para o mal acontecer. E detalhe, tudo isso na frente da elite, dos homens mais importantes da corte, o que só aumentava a pressão em cima de Herodes. A tragédia vai se desenrolando como um efeito dominó, uma decisão ruim levando a outra. Começa com uma dança, que leva Herodes a fazer um juramento impensado, em público. Esse juramento abre a porta para o pedido terrível, que foi planejado pelo ódio de Herodíades. O rei até fica triste, mas é uma tristeza que não serve para nada, porque a decisão final dele não foi baseada no que era justo, mas no medo de parecer fraco na frente dos convidados. E aqui está o ponto central de tudo. O motivo real da decisão de Herodes não foi o juramento em si, foi o que a gente chama de respeito humano. Sabe o que é isso? É aquele medo paralisante do que os outros vão pensar. Ele preferiu cometer um assassinato a passar vergonha, a parecer um homem que não cumpre a palavra diante da elite. A vaidade pesou mais que a vida de um homem santo. Depois de tudo, os discípulos de João recolhem o corpo e o enterram. Olhando assim por fora, parece uma derrota total, né? A voz que gritava no deserto foi calada de forma brutal. Mas, na perspectiva da fé, esse fim aparente é, na verdade, a semente de uma vitória muito, mas muito maior. O destino de João, na verdade, é um anúncio do que aconteceria com Jesus. Pensa só, os dois foram presos por autoridades fracas. Os dois foram vítimas do ódio e da inveja. E os dois foram sepultados pelos seus discípulos. A história de João Batista é como se fosse um prólogo que nos prepara para a paixão de Cristo. E é aqui que mora a verdadeira vitória do mártir. Quem se lembra de Herodes hoje? Ele é só uma nota de rodapé na história, lembrado pela sua fraqueza. Mas a cabeça de João, mesmo separada do corpo, continua sendo uma voz poderosa que ecoa até hoje, denunciando o pecado e dando testemunho da verdade. Bom, diante de uma história tão intensa, fica a pergunta: o que a gente aprende com isso tudo? O sacrifício de São João Batista não é só um fato histórico. Ele traz lições muito profundas para a nossa vida, hoje. Vamos refletir um pouco sobre algumas delas.
A primeira lição é a mais clara, mas também a mais difícil: a coragem de defender a verdade. Assim como João, todos nós somos chamados a defender os mandamentos de Deus, mesmo que isso crie um conflito com o mundo. A verdade não é algo que a gente possa negociar para ter mais conforto ou para evitar uma briga. A segunda lição vem direto do erro de Herodes. É um alerta gigante contra o perigo do respeito humano. Quantas vezes a gente não deixa a opinião dos convidados da nossa vida nos levar a trair a nossa própria consciência? Essa vontade de agradar a todo mundo pode ser uma armadilha mortal, como a gente viu. E por fim, uma lição sobre prudência. Herodes ficou ali se colocando de propósito num ambiente que só alimentava as fraquezas dele. Ele, literalmente, brincou com o fogo. E como diz a sabedoria popular, quem brinca com fogo acaba se queimando. É um chamado bem direto para a gente se afastar daquelas situações que a gente já sabe que são gatilhos para o nosso erro. E assim, a história de Herodes acaba se tornando um espelho para a gente. A grande fraqueza dele foi ceder à pressão dos convidados. Então, a reflexão final que fica é essa: qual é o convidado na nossa vida? Talvez seja o medo, a vaidade, a vontade de ser aceito, que hoje nos impede de defender a verdade com coragem.